Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim trazer um conteúdo aqui para vocês que eu sei que vai mexer um pouco com a fé de muitas pessoas. Muitos conteúdos que eu estou colocando aqui nas redes sociais, eu estou mostrando para as pessoas a verdade por detrás do cristianismo. As pessoas não procuram tanto a verdade, pois é, a verdade está sendo colocada aí, só que muitas pessoas não estão aceitando porque vai contra aquilo que as pessoas aprenderam há muitos anos atrás, vem aprendendo ao longo do tempo. Pois bem, hoje eu vim trazer para vocês a história do grafite de Aleixamenos. O que é isso? O grafite de Aleixamenos, também conhecido como grafite blasfemo, é uma grafite de Roma antiga gravada em gesso sobre uma parede nas proximidades do Palatino, em Roma, hoje encontrado no Museu Antiquário do Palatino. É uma das primeiras representações gráficas da crucificação de Jesus. Então, ou seja, esse grafite aqui, ele é uma representação da crucificação de Jesus. Vai vendo como que era a representação que eles consideravam de Jesus na época, que os chamados cristãos aí, ou cristões, né, que muitas pessoas pegam que são cristãos, mas de cristão não tem nada. Ou seja, qual que era a representação antiga deles, junto com algumas gemas encravadas. É difícil datar, mas estima-se que tenha sido feito por volta de 200, do ano 200. A imagem parece mostrar um jovem adorando uma figura crucificada e com cabeça de burro. A inscrição grega traduz-se aproximadamente como Aleixamenos adora o seu Deus. Alguns colocam adora o seu Deus, só que nós vamos ver se realmente tem esse seu aí, indicando que o grafite aparentemente foi feito para satirizar um cristão chamado Aleixamenos. Conteúdo: a imagem representa uma figura crucificada de corpo humano e cabeça de burro. No canto superior direito da imagem aparece algo que já foi interpretado como a letra grega Y ou uma cruz de tal. Há um homem jovem à esquerda da figura crucificada, ou seja, essa figura que vocês estão vendo aí, tá? Essa figura que vocês estão vendo aí é essa figura aqui que tem a ilustração dela também ali em folha, tá? Há um homem jovem à esquerda da figura crucificada, aparentemente representando o tal Aleixamenos. Um homem levanta a mão em um gesto que possivelmente sugere a adoração. Abaixo da cruz aparece um rótulo escrito em grego, Alexamenos sebete theon. Em grego padrão, a palavra sebete é a forma imperativa do verbo adorar. Isso sugere que a tradução da sentença seria Aleixamenos adore Deus. Entretanto, vários pesquisadores sugerem que sebete deve ser entendido como uma variante do grego, provavelmente uma confusão fonética, sebetai, que significa ele adora. Assim, a inscrição seria traduzido como Aleixamenos adora seu Deus. Entretanto, várias outras fontes sugerem a afirmação declarativa Aleixamenos adorando Deus, ou variações similares com a tradução pretendida. Então, o que acontece? Uma vez que essa inscrição trate Aleixamenos adora a Deus, quer dizer que o Deus que era adorado pelos cristãos era um Deus de cabeça de burro. Muitas pessoas colocam aí como Jesus, se Jesus é Messias. Eu tenho um livro aí que vocês podem estar adquirindo, estou postando nas redes sociais aí sobre a questão de Jesus. Mais de 100 páginas eu explico se Jesus é Messias, se Jesus ele realmente é da maneira que as pessoas colocam. Eu explico tudo pormenoramente. Então, ou seja, aqui você veja que a adoração que era feita era conforme um Deus de cabeça de burro. Olha só como que acontece, pessoal. Não há consenso sobre a data em que a imagem foi feita. As datas propostas variam do fim do século I até o fim do século III, ou seja, bem antigo, tá? Primeiro século ao terceiro, embora se considere o começo do terceiro século como a data mais provável. O grafite foi descoberto em 1857, quando uma construção chamada Casa Gelosiana, Domus Gelosiana, foi desenterrada no Monte Palatino. O imperador Calígula adquirira a casa para ser um palácio imperial. Após sua morte, a casa passou a ser usada como um pedagógico, um internato para os pajens imperiais. Posteriormente, a rua da casa foi murada para suportar extensões da construção acima e, deste modo, Gelosiana ficou selada por séculos. Atualmente, o grafite está no Museu Antiquário do Palatino, em Roma. E tem aí a imagem, tá? Olha só para vocês verem aqui.
para você ver que realmente a adoração a um Deus de cabeça de burro. A vasta maioria dos acadêmicos aceita que a inscrição é um desenho satírico de um cristão. Tanto o retrato de Jesus como a cabeça de asno e a representação dele sendo crucificado seriam considerados ofensivos na sociedade romana da época. A crucificação continua a ser usada como método de execução dos piores criminosos até sua abolição por Constantino no IV século, e o impacto de uma figura crucificada seria comparável ao impacto do retrato de um enforcado alguém sentado em uma cadeira elétrica. A acusação de que os cristãos praticavam adoração a burros ou nolatria foi aparentemente comum na época. Então, ou seja, eles adoravam os burros. Olha só para você ver como que são as coisas, pessoal, para depois ninguém falar, você está sendo um blasfemo, um herege, como muitas pessoas consideram e tentam me atacar, mas na verdade não conseguem porque não trazem um conteúdo fundamentado. Tertuliano escreveu no final do segundo século ou começo do terceiro da era corrente, informa que cristãos, assim como judeus, eram acusados de adorar uma deidade com a cabeça de um asno. Olha só para vocês verem. Então, ou seja, os cristãos eram acusados de adorar uma imagem com a cabeça de um asno, uma divindade com a cabeça de um asno. Ele também menciona um judeu apóstata que carregava a caricatura de um cristão com orelha e cascos de burro em volta de Cartago, rotulada Deus Christianorum Onocoetes, o deus dos cristãos nascido como um asno. Uma posição alternativa afirma que o grafite representa a adoração dos deuses egípcios Anubis ou Sete. Também se cogita que o homem representado participava de uma cerimônia gnóstica envolvendo uma figura com cabeça de cavalo que, ao invés de um Y grego no canto superior direito, vê-se uma cruz de tal. Ainda mais, uma teoria afirma que tanto o desenho quanto as gemas com imagem de crucificação da época eram relacionados a grupos heréticos de forma da corrente principal da igreja. Então, ou seja, alguns tentam colocar que é fora dessa questão de cristãos adorando asnos, mas na verdade nós vemos que não é, né, pessoal? Alguma controvérsia sobre a veneração do crucifixo representado no grafite era realmente praticada pelos cristãos da época, ou se foi outro elemento como a cabeça de asno foi adicionado à imagem para ridicularizar crenças cristãs. O argumento defende que a presença de uma tanga em uma figura crucificada, em contraste com o procedimento romano usual de deixar o condenado totalmente nu, prova que o artista pode ter baseado sua ilustração em uma atividade que tivera visto alexamanos ou outros executarem. Então, ou seja, realmente os cristãos adoravam um Deus com cabeça de burro. Entretanto, oponentes dessa teoria afirmam que a cruz não foi usada em adorações até o IV ou V século. Então, ou seja, alguns tentam argumentar, mas na verdade nós vemos que não é bem assim, né? Na próxima câmara da construção em que foi encontrado o grafite, há outra inscrição aparentemente feita por outras mãos em que se lê Alexamenos Fidelis, em latim Alexamenos Fiel ou Alexamenos o Confiável. Foi sugerido que seria uma resposta por um terceiro desconhecido à zombaria contra a Alexamanos. Então fica aí, as referências bibliográficas estão todas para vocês aí, tá? Para vocês pesquisarem depois. Então, ou seja, você acha também esse material aqui na própria Wikipédia, tá? Então, para vocês verem, pessoal, que o Deus dos cristãos, que muitos colocam aí como Jesus Cristo, na verdade, era um Deus com cabeça de burro, que era adorado, ou seja, um Deus com cabeça de asno, que era adorado pelos primeiros cristãos, e eles escondem isso de vocês aí dentro das igrejas, tá? Então fica esse videozinho para a reflexão dos senhores e das senhoritas, para vocês verem as origens pagãs, as origens sombrias do cristianismo, tá? Um grande abraço a todos vocês, muito sucesso, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscreva aí, adiciona aí na página do Facebook, do WhatsApp, do Instagram e do YouTube, tá bom? Um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.